lição tremenda. Deus nos compara com uma águia. Eu encontro na Bíblia uma águia chamada Jó, que estava em seu conforto. A Bíblia diz que ele era um homem temente, que se desviava do mal. Isso é alguma coisa extraordinária que eu deva fazer em você? Nós temos que temer. Nós temos que se desviar do mal. Isso é obrigação de todo filho de Deus. Sabe, quando nós nascemos de novo, Deus coloca isso dentro de nós. Sabe, esse propósito de se desviar do mal. Jó era assim, estava no seu conforto, o homem mais rico do Oriente, 3.000 camelos e por aí vai. Inúmeros homens a seu serviço. A Bíblia diz que chegou o dia de Jó sair do ninho. Deus permitiu que Jó passasse pelos espinhos, os espinhos da vida. Sabe que a princípio de quem nunca passou por provações, por dificuldades na vida, nunca foi provado por Deus. Quando Deus usa alguém para falar, Deus vai te elevar às alturas, mas Ele vai te passar pelo deserto para te experimentar, para te fazer amadurecer. Ninguém quer, porque passar pelo deserto, pisar nos espinhos, ninguém quer, mas isso faz parte do nosso crescimento. Se nós não sairmos do ninho, viramos famosos crentes chupetinhas, aqueles que por qualquer coisa se machucam, aqueles que por qualquer coisa ficam chateados com Deus. Jó passou pelos espinhos da vida, e você sabe muito bem a história de Jó. Era um homem que tinha muitos amigos, e que na hora da provação, na hora do sufoco, do estreito, chegou a notícia dos seus 3 amigos, os amigos íntimos, Valéria, dos homens que compartilhavam com ele, dos homens que negociavam com ele, e não havia roubo ali, eram as coisas às claras, porque eram amigos. E aqueles homens vieram para ver Jó, ficaram 7 dias sem ter o que falar para Jó, que tamanho era a provação que Jó passava. E a Bíblia diz que Jó chega para Deus e fala assim: eu te conhecia de ouvir falar. Assim um filhote de águia no ninho, ele só conhece Deus, ele só conhece a águia quando ela traz um alimento para ele. Mas chega uma hora que toda águia de Deus precisa alçar voo, precisa sair do lugar que limita a visão, precisa sair do lugar que atrofia. Esse lugar é aquele período que nós precisamos passar, aquele lugar do trato de Deus, onde Deus nos dá leite, onde Deus nos trata, onde Deus nos tira os carrapichos. Mas isso não é para toda a vida. Chega um dia que Deus te convida a voar, a sair do ninho, a sair desse lugar de conforto. A Bíblia diz que Jó, ele passou por tanta provação que ele chega para Deus e fala assim: Deus, pesa-me em balança fiel e saberás que eu sou inocente. Um filhote de águia, quando está pisando no espinho, ele não entende por que a mãe tirou os pelos do lugar confortável para ele pisar nos espinhos. Ele não entende. Imagino eu que um filhote deva olhar para a mãe: pô, se isso é mãe, que dirá o inimigo? Existem inúmeras pessoas que quando oram para Deus falam assim: Deus, se só ama os outros, a mim não. Por estar permitindo eu passar por tudo isso, eu duvido, Deus, que só me ama. Mas isso faz parte do processo de Deus. Sabe ao ponto que Jó chegou. Jó ele chega, começa a sua oração no capítulo 42 e diz para Deus: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou voando contigo, Deus. Aonde Deus voa, eu vou também com Ele. Sabe, eu te conheço agora de te ver, de andar contigo. Sabe o que eu quero te dizer da parte de Deus? Sabe, esse momento difícil que você está passando faz parte do amadurecimento do seu caráter. Deus está tratando de você, Deus está te amadurecendo para voar alto. Para voar alto, não estranhe os espinhos, obedeça o chamado de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: chegou a hora de sair do ninho, rapaz.
Querendo ou não, você vai ter que sair do ninho. Vai ter que deixar de ser menino. Vai ter que deixar de ser bebê. Deus está te chamando para um tempo de amadurecimento. Deus está te chamando para um lugar mais próximo dEle. E quando a águia sai do ninho, meio que forçada a sair do ninho, porque todo chamado de Deus, ele não tem querer. Todo chamado de Deus, ele ou obedece a Deus ou obedece. Quando uma águia descobre do prazer de voar, o filhote sai. A mãe águia sobe mais alto que os filhotes e solta eles. E eles, meio que se assustados, a natureza já trabalha na hora. Deus já age, né, na mente daqueles filhotes. Você tem que voar agora, é só bater as asas. E os filhotes começam a voar. E eu descobri, irmã Valéria, fazendo as minhas pesquisas, que o segundo voo da águia, ele é maior do que o primeiro. A águia sempre quer alçar voos mais altos. Pastor, permita-me tirar o terno aqui, pastor. Ela não se contenta, porque parece que ela entende que mais alto, quanto mais alto, mais próximo de Deus ela fica. E ela nasceu para isso, para voar. Ela não nasceu para andar como uma galinha do mato, que até alça voos, mas voos baixos. E quando aterriza, não é aquele aterrizo perfeito. Muitas das vezes bate com o peito no chão, bico. Porque não nasceu para estar nas alturas. E no capítulo 3 de Daniel, a Bíblia conta-nos a história de 3 águias. Olha só, estava no ninho em Jerusalém. Deus permitiu que essas 3 águias, Sadraque, Mesaque e Abednego, passassem pelos espinhos, porque chegou a hora de sair do ninho. Foram parar no cativeiro babilônico. Lá no cativeiro. Saíram do ninho e foram parar no cativeiro babilônico. E lá, elas começaram a voar altos. Eram escravos de escravos. Foram a chefe das províncias. Agora você imagina, alguém que era escravo passou a ser chefe. Primeiro voo, um voo alto. E a Bíblia diz que Nabucodonosor construiu uma estátua para que essas 3 águias fiquem curvadas essa estátua. E a Bíblia diz que essas 3 águias, que estão acostumadas a voar alto, ficam de pé. Não obedecem à ordem do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que chegou até o ouvido do rei: olha, os 3 queridinhos seus, aqueles que só fez como chefe das províncias, estão de pé lá, ó, como os 3 estátuas de pau. Não se curvam, olhando para a cara deles. São nojentos, são abusados, prepotentes. Nem um pouquinho curvado eles se encontram. Estão de pé mesmo, parece que levantaram a cabeça ainda. Parece que é para afrontar o Senhor. E o rei chegou e disse: então aquece 7 vezes mais, como está na lei. Aquece 7 vezes mais essa fornalha, e eu vou chegar lá. O rei furioso. Imagino eu, a Bíblia não relata essa fala, essa conversa, mas imagino eu: pô, camarada, eu consagrei vocês, eu consagrei vocês a chefes da província, e vocês estão me envergonhando. A fornalha 7 vezes mais, e eu vou jogar vocês lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram para ele e falaram assim: olha, rei, desse negócio nós não temos que conversar. Peraí, rei, ainda tem mais. Se o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, quiser nos livrar, glorificado seja Deus. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não se curvaremos à sua estátua. A Bíblia diz que foram lançados na fornalha. Como todos conhecem, o 4º homem estava lá andando para um lado e para o outro com eles, conversando, dialogando, sabe, um momento de intimidade com Deus.
Sabe, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós decidimos a sair do ninho, a voar mais altos, sabe, as provações, ela tem um gosto diferente, as lutas, as pedradas, as humilhações que se levantam para tentar nos abater, ela tem um gosto diferente, porque Deus anda conosco em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às provações, nos ensinando a passar por elas. A Bíblia diz que quando eles são tirados da fornalha, ilesos, sem ter nada no corpo queimado, sem nem feder fumaça, a Bíblia diz que aqueles homens passaram a ser mais respeitados em toda a província da Babilônia. E mais, fala, olha, com Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não quero que falem nada, obedeçam o Deus deles. Um voo mais alto do que o primeiro. Chegar a ser chefe da província foi o primeiro voo. Mas honrar a Deus, esperar em Deus, se deleitar em Deus, entregar todas as dificuldades em Deus, decidir ser fiel a Deus, isso é voar mais alto. Isso é voar mais alto. Nesses últimos dias, nós temos visto muitas pessoas oscilantes. Pessoas que um dia voam alto e outro dia voam baixo. Pessoas inconstantes. Pessoas movidas pelas circunstâncias da vida. Se Deus responde oração, está ele buscando a Deus. Se Deus se cala, ele para. Existem pessoas que até obedecem na hora de sair por causa dos espinhos, mas na hora de voar cada vez mais alto, ele vê as circunstâncias que o rodeia, e dependendo das circunstâncias, ele fica em casa embirrado, ele fica triste, ele não quer saber mais de nada. Deus te chamou para estar nas alturas. Deus te chamou para ouvir os batimentos cardíacos dele. Sabe o que é isso, amados? Ouvir o batimento cardíaco de Deus é voar para próximo dele, é estar com seus ouvidos próximo do coração de Deus. E quem oscila, quem é inconstante, não sente nem o cheiro de Deus. Deus te chamou para voar do lado dele, para estar próximo dele, cada vez mais alto, até chegar o dia perfeito, até chegar o dia do arrebatamento da igreja, onde estaremos para todo sempre nas alturas. Deus nos convidou, amados, a voar mais alto. Outra lição, essa talvez você já tenha ouvido falar, é que quando os céus são riscados por trovões, raios, anúncio de uma ameaçadora chuva, tempestades, e começa a vir a tempestade, a águia, Denise, ela é a única ave, por isso que o nosso Deus é extraordinário nos comparar com uma águia. Ela é a única águia que consegue voar entre as tempestades e voar sobre as nuvens, e ficar lá em cima onde não chove, e observando a tempestade do alto. Eu já ouvi inúmeros pregadores falarem sobre isso, e eu queria saber como que ela faz isso. A águia, Tiago, é o único ser criado por Deus. Não, a águia é a única ave que consegue voar como se estivesse de joelhos. Eu vi na internet uma foto que ilustrava bem isso. Os pesquisadores não vão falar isso porque não interessa para eles. Mas para mim, que sou águia de Deus, e para você que é águia de Deus, isso tem um significado muito grande. Voar de joelhos tem um significado muito grande. Eu pude ver na foto a águia como se estivesse voando assim de joelhos. Os joelhinhos dela aparecendo, aquele joelho amarelinho aparecendo, como se ela estivesse voando, orando